Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja com a tua vida, seja com a tua casa, seja com a tua família. Estamos chegando aqui para mais uma EBD, mais uma Escola Bíblica Dominical online. E como vocês já estão vendo aqui, hoje nós vamos ter uma aula especial aqui, né? Hoje nós estamos aqui com dois irmãos abençoados. Na verdade, aqui, estou no meio aqui de dois teólogos aqui, né? Dois professores da nossa Escola Bíblica Dominical, mas dois teólogos. E nós vamos hoje fazer uma aula um pouco diferente, né? Assim como nas aulas físicas que a gente faz na igreja, que a gente conta com todos os alunos, sempre tem, né, um debate, sempre tem umas perguntas, né? Todo mundo tem aquele feedback na aula, né? E hoje nós vamos fazer dessa maneira, né? Nós vamos aproveitar para dar uma recapitulada no que a gente tem falado e aproveitando aqui os irmãos para a gente explanar as matérias. Eu tenho certeza que vai ser bênção e aí na tua casa o Senhor vai abençoar a tua vida, né? Estou aqui com o irmão Eduardo, nosso irmão abençoado, que é professor na Escola Bíblica Dominical, e também o irmão João Paulo, né? E vamos estar juntos aqui falando de coisas eternas nessa manhã, para quem está assistindo de manhã, né? E para você que está assistindo aí à noite, qualquer horário do dia aí, você possa se aproveitar. Então eu queria aqui, já para a gente estar iniciando, vamos orar ao Senhor para a gente poder iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, exaltar, agradecer, aproveitar essa oportunidade, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar, que possa ser proveitosa essa aula, que não possamos falar aqui o que vem do nosso entendimento, mas que o Espírito Santo possa liberar nas nossas mentes aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Nós te louvamos, exaltamos e agradecemos. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Graças. O irmão João Paulo aí para dar uma saudação aí para os irmãos. Amém. Graça e a paz a todos os irmãos que estão nos contemplando aí, né, com essa aula abençoada. Eu me sinto muito feliz pelo convite do nosso presbítero Júlio, por nos convidar aqui para juntos podemos estudar, explanar a palavra do Senhor. Agradeço aí a oportunidade e sei que Deus vai fazer grandes coisas, né, e vai nos usar, né, para abençoar os nossos irmãos que estão em casa também. Amém. Glória a Deus, irmão Eduardo. Amém, meus irmãos. Muito bom dia, boa tarde para todos os irmãos. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui conversando sobre a palavra de Deus, trazendo um pouquinho para os irmãos daquilo que Deus tem tocado no nosso coração. E é um motivo de grande alegria, de verdade, a gente conhecer, debater e, na verdade, a gente colocar essa palavra nos nossos dias, porque os dias que nós temos vivido são difíceis, mas eu creio que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nos colocamos na presença de Deus, a palavra diz que ela é viva e eficaz e ela nos transforma a cada dia. E o grande objetivo nosso é isso aí, é trazer junto com os irmãos junto conosco, junto com o João Paulo e o presbítero Júlio, para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor que nos transforme a cada dia. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Glória a Deus. Que bom é poder falar de coisas eternas. E bom é poder entrar na tua casa, meu irmão. Poder estar aí dentro do teu lar, né? Falando aí das coisas de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Mas, irmãos, a gente vinha falando, né? Durante esses dias aí, essas últimas aulas, e você que tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical online, eu queria aproveitar agora, irmão, para dizer para você, envia as aulas para pessoas que você conhece, tá? Compartilha pelo YouTube, se você quiser, compartilha pelo seu Facebook, né? Para que a aula possa chegar a mais pessoas, que possam estar vindo a conhecer a palavra de Deus. Essa semana eu conversando com pessoas que acabaram assistindo a aula, acabaram assistindo o culto da igreja e a gente nem imaginava, né? Pessoas que nem frequentam nenhuma igreja, que não são crentes, né? E chegou até elas. Então, que nós possamos ser canal do Senhor para poder abençoar a vida dessas pessoas. Mas como eu tenho dito, né, nós vemos falando
sobre a monarquia, né? Nós falamos sobre o período de Juízes, terminamos e depois nós entramos no período de monarquia, e a gente falou aí 2 semanas praticamente sobre o reinado de Saul, sobre a sua escolha, a rejeição por parte de Deus, né, do seu reinado. O povo queria um rei, e o povo pediu para Samuel, e aí Deus mandou, e Samuel ungiu um rei, deu um rei para o povo, não é verdade? E esse rei não foi conforme Deus queria, e foi Saul. E nós aqui, né, o Eduardo, o João Paulo, tenho certeza que eles têm acompanhado a escola bíblica, e vou falar com o João Paulo aqui primeiro. João, para a gente ainda introduzir essa aula, sobre a vida de Saul, né, que você tem estudado, você tem visto, qual assim um panorama que você pode ter sobre esse período de monarquia, mas mais especificamente nesse período em que esteve o rei Saul à frente do povo de Israel? Qual a sua visão sobre a passagem, sobre o período em que Saul esteve à frente? Amém. Nós sabemos que Saul ele foi o primeiro rei de Israel, né? Sabemos que ele também, Israel vivia um período de teocracia, né? Onde era Deus que governava. Só que o povo, eles começaram a olhar para as nações, né? Eles viam que todos tinham reis, governantes, e eles pediram, né? Chamaram Samuel. Samuel era o juiz, e disse para Samuel que eles queriam ser igual aos outros povos também, que eles queriam um rei para reinar sobre eles. Samuel ele se entristeceu bastante, né, quando ouviu o povo dizendo sobre aquilo, e ele falou com Deus, e Deus disse assim para Samuel que não era para ele se entristecer, né, porque não era ele que estava rejeitando, não era Samuel, né, mas sim a Deus. E Deus falou, já que eles querem um rei, né, vamos dar um rei para eles. E é onde começou toda a história, né, do primeiro rei. Foi Saul governando, né, foi escolhido, né. Saul significa pedido, né, pedido, porque foi o povo que pediu, né. Então, aqui, a partir daqueles momentos, eles deixaram de deixar Deus governar eles, daí colocaram um rei. E Deus disse, mostrou para eles, se eles tivessem um rei, como que eles teriam que servir, né? As filhas teriam que servir, teriam que sustentar, né? Dar várias partes das suas colheitas, tudo. É onde começou a história de Saul. Isso, eu cheguei até a comentar nas últimas aulas, né? Eles poderiam ter tudo para eles, né? Sim. Mas eles ficaram insistindo que eles queriam. E Deus, quando Deus deu ainda uma oportunidade, né? Porque falou para Samuel, olha, dizem para eles que constituindo um rei, os seus filhos, suas filhas vão servir ao rei. Isso. Parte aí dos seus rebanhos serão do rei. Mesmo assim, eles ainda quiseram, né? Eles quiseram, né? A gente sabe que a gente também vive, né, nesse mundo, essas situações, né? Quantos não querem, né? Não querem que Deus governe as suas vidas e querem que o inimigo governe. Exatamente, né? Eu falei bastante disso. As pessoas, infelizmente, uma grande parte, ela não quer ficar debaixo da ordenança, debaixo do domínio de Deus. As pessoas, elas se contentam em viver segundo a maré, vamos dizer assim, né? Segundo o andar do mundo, né? Eles querem dançar, a verdade é que o povo ele quer dançar conforme a música, né? Porque a gente vê agora, né, Eduardo, essa época de pandemia. Quantas pessoas estão se voltando agora para Deus, né? Muitos. Muitos, a gente vê inclusive uma inversão, eu tenho visto. Por quê? Eu tenho visto muitas pessoas se voltando, se apegando em Deus. Pessoa que é descrente, pessoa... Eu conversava antes de ontem com um rapaz, ele falando, e é um rapaz que não tem nada de crente, né? E ele falando assim, não tem nenhuma saída, ele estava me ensinando. Ele falou assim, não tem nenhuma saída para as coisas que estão acontecendo, a única coisa que tem é Deus. Não adianta a pessoa confiar, querer em nada, é só Deus. E eu falei, olha só, não é? E aí o que está acontecendo, Eduardo, ao contrário, eu tenho visto, pelo menos, né? A gente tem cobrado um pouco disso aqui nos cultos, né? Até porque a gente tem visto muitas pessoas que eram frequentes na igreja, hoje um pouco desanimadas, porque estavam tão acostumadas tão somente a cultuar na igreja, talvez só abriam a Bíblia, né, na igreja,
só o período que estava aqui. E aí, quando não teve mais a oportunidade de poder vir na igreja, começaram a se enfraquecer, né? E aí foram se desanimando, e a gente vê muitos que a gente nem vê, né? Tem irmãos que a gente nem lembra, e às vezes se você for entrar lá no Facebook dele, no Instagram, você vai ver compartilhamento de dupla sertaneja, de tantas e tantas coisas, mas você não vê lá um versículo, você não vê lá uma palavra de esperança, né, para levar para o povo que está cativo, né? Na verdade, o povo está vivendo um cativeiro nisso, né? Esse tempo que a gente tem passado. Mas a gente vai continuar falando, João Paulo. O Eduardo, um panorama seu aí, uma visão acerca de tudo isso que a gente tem falado esses dias, desse período da monarquia e, né, primeiramente do rei Saul. Presbítero Júlio, realmente você começa a estudar um pouquinho a história de Israel. Quando aqui fala que Samuel escolheu Saul, Deus primeiro escolheu e Samuel ungiu Saul, né? E muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Mas, poxa, Saul foi um rei tão ruim, né? Por que Deus errou na escolha? Jamais, Deus não tem como, Deus é um Deus incorruptível, né? Quando ele escolhe as coisas certas, né? Nós, como seres humanos, às vezes a gente acha, nossa, mas Deus levantou aquela pessoa, aquele homem, aquele pastor, mas Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus, ele não erra, né? E o errado na vida de Saul foi ele mesmo, as atitudes que ele tomou ali no decorrer da sua caminhada como rei, né? Tanto a primeira, logo quando Samuel ungiu Saul ali a rei de Israel, a primeira coisa que ele fez, né? A Bíblia fala que, como o João Paulo comentou, né? O nome Saul significa realmente um pedido, é um pedido do povo para Deus, né? E logo quando Samuel escolheu, que era o que, poxa, se tornou um rei, né? Vem se apresentar ao povo, vem mostrar ao povo que agora é você que vai liderar esse povo. A primeira coisa que Saul fez foi se esconder, né? Onde está o rei? Cadê, né, Samuel? Você falou que tinha um rei, ungiu, e a Bíblia diz ali no capítulo 10 mesmo, que ele já estava escondido dentro de uma bagagem ali, né? Então você vê um homem daquele tamanho, grande estatura física, estava se escondendo, né? E a Bíblia diz que era bonito ainda, né? Bonito ainda, né? E muitas de nós, né, Júlio, você estava falando, muitos de nós o Senhor escolhe, o Senhor confia algo, e também, trazendo para os nossos dias, muitos de nós estamos nos escondendo das coisas, né? Muitos. Deus tem um chamado, eu tenho absoluta certeza que Deus não erra o chamado de ninguém, você comentou agora dentro da nossa igreja, né? Exato. Deus tem levantado homens e mulheres de oração, homens e mulheres para pregar a palavra, mas infelizmente muitos têm feito como Saul, se escondido. Então assim, Deus escolhe, Deus, olha, esse é o meu servo que eu quero usar ele para dar uma aula na escola bíblica, para cuidar das crianças, para fazer qualquer coisa no reino de Deus, né? E muitos estão se escondendo, falando assim, opa, mas espera aí, será que é eu? Né? Então essa história de Saul é muito, a gente tem que pensar mesmo que Deus, ele não erra, ele escolheu Saul porque ele acreditava que Saul poderia fazer alguma coisa de bom pro reino de Israel, né? Só que infelizmente Saul começou a tomar alguns caminhos que não agradavam a Deus, né? E aí posteriormente a gente vai falar mais um pouco também, Deus depois ungiu Davi, né? Mas o principal bem no início ali é isso, né? Se Deus nos escolheu, se Deus capacitou todos nós, Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele não escolhe coisas erradas, fala, mas poxa, aquele cara é isso e aquilo. Se Deus escolheu, meu irmão, vai para frente, caminhe, faça o que tem no seu coração, coloque na presença do Senhor e não se esconda, né? Acho que isso é importante. Nós precisamos com certeza de pessoas para estar à frente, para ajudar, para fazer. Que tomem posição, né? Que assumam, né, uma posição a qual Deus nos chamou. Mas assim, já tentou se esconder de Deus alguma vez? Vamos aí. É aquilo que a gente fala, né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar, Júlio. Agora coloquei o Eduardo no estreito, hein? Realmente, tem hora que não é fácil, né? Eu já tentei me esconder. Não, eu também já, porque, assim, ó, a palavra de Deus fala que as coisas de Deus, para o mundo, é loucura, né? Então, as coisas de Deus, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente se pensa, se fala assim, mas isso é eu mesmo? Isso é comigo mesmo? Exato. É eu que tenho que fazer? Será que é para mim? Né? Mas sou tão pequeno. Isso mesmo, né? Tenho capacidade? Exato. Eu estava também meditando, eu sei que não é o caso, mas né, um pouquinho anterior, Moisés. Quando Deus chamou Moisés lá, Moisés falou, Senhor, mas eu não sei nem falar. Exatamente. Né?
E olha, né, eu lendo a vida de Moisés tinha acabado de matar um egípcio. Soldado, né? Egípcio. Tinha brigado, aí ele fugiu porque o povo... Para Midian, né? Isso aí. E aí Deus falou, não, é contigo o negócio. Exato. E assim, então tem circunstâncias na nossa vida que se a gente não tiver fé, por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tem hora na nossa vida que é só fé. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é só fé, né, Júlio? Exato. Porque a gente, muitas das vezes, você trabalha, o João Paulo também, eu também, querendo ou não, a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã, né? A gente não sabe se o comércio vai realmente abrir, se as indústrias vão trabalhar, se nós vamos ter emprego. A gente só tem que confiar em Deus, saber que Ele tem o melhor para nós, né? E é um momento de viver de fé mesmo, né? É uma grande incerteza, né? Incerteza de tudo, né? Mas assim, que nem você citou Moisés. Veja só, Moisés ele tinha vivido 40 anos no palácio, né? E ele não imaginava que os 40 anos que ele viveu no palácio era um treinamento para ele liderar o povo de Israel. Né? Olha que interessante, né? Eu citei um dia, eu não sei se foi numa dessas aulas ou foi numa pregação, que Moisés ele foi preparado com a Bíblia diz, com o melhor que tinha da ciência, nas melhores universidades, se fosse hoje em dia, né? Por quê? Ele foi preparado como neto de Faraó, viveu no palácio, e ele imaginava que aquilo que ele viveu, que ele passou, seria para liderar o povo de Israel. Por isso que às vezes a gente fala, né? Você se escondeu, talvez, não sei. Eu já me escondi. E eu já vivi algumas coisas que eu não imaginava que aquilo fosse uma preparação de Deus para algo maior, para algo melhor, para onde Deus fosse me usar, né? Eu posso dizer para vocês aqui que eu me escondi já aqui dentro dessa igreja, né? Quando eu cheguei aqui, a câmera não dá para pegar aqui, mas eu sentava ali nas últimas cadeiras ali e eu entrei aqui no meu coração, né? E dizendo, eu não quero trabalhar na igreja, eu não quero compromisso. Que nem você falou, que o Eduardo falou aqui, né? Me escondendo. E pensei bem assim, falei assim, se aqui servir bem para os meus filhos, tiver um departamento infantil bom para eles, para mim é o suficiente. Eu não quero me envolver, né? Mas aí, olha como que Deus usa. Aqui nessa igreja mesmo, um dia ali no refeitório, a pastora Maria, que vai estar assistindo essa aula, tenho certeza, e ela, mais uma irmã, um dia me chamaram lá no fundo, né? No meio do pessoal tomando a sopa, e Deus usou ela em profecia, na verdade, e a outra irmã, que não me conhecia também, dizendo que Deus estava me entregando uma espada aquele dia, e era para usar essa espada, né? E aí a gente não entende, né, o trabalhar de Deus. E realmente esses dias ela me lembrou, né? Ela falou, lembra aquele dia lá no começo que você chegou na igreja? Então, irmãos, às vezes a gente se esconde, às vezes a gente vive algumas coisas que é preparação para algo futuro, mas a gente, quando as coisas de Deus começam a acontecer, é aí que é a hora de nós entendermos qual o propósito e se colocar na posição. Então, com Saul, ele se escondeu, Deus ainda o encontrou, foi ungido, só que na hora que era do vamos ver, que era para ter procedido de uma maneira, ele se perdeu. Então é isso que não pode acontecer com a gente, não é? Naquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente não se perder no chamado, é o que acontece com muitos. Se perde no meio do chamado, começa a fazer o que não era para fazer, que Deus não mandou fazer, começa a falar de repente coisas que Deus não mandou falar, e aí começa a se perder no meio desse chamado, e é para isso que nós temos que ter uma sensibilidade com o Espírito Santo. E Saul, ele teve isso no começo, né? A gente se sentir menor, tudo isso, mas depois ele começou a crescer, não é verdade? É isso mesmo, amém. Concorda? Então. Não, com certeza, é isso aí mesmo. E até nós vamos falar também, acho que um pouquinho de Davi, né? Até a primeira vez que Davi, depois que ele foi ungido, ele já era o rei, né? O presbítero Júlio. Já era escolhido por Deus ali, né? Por Samuel. A primeira afronte que Saul ficou, depois que tem as histórias que Saul rejeita um pouco Davi, foi justamente porque Saul estava diante dos filisteus, ali, perdido, não sabia o que fazer. Aí aquela história que todos nós conhecemos, né? Que ele perante Golias, Davi chega lá e toma a frente, vamos dizer assim, né? Sendo que ele era o rei, Saul, era para ele tomar a frente, independente do tamanho, né? Eu falei isso na abertura do culto, na quarta-feira. Culto de terça ao vivo, quarta gravado. Que talvez o povo esperasse que o rei tomasse posição, né? Era para ele enfrentar. E aí quem que veio? Veio o menor.
Veio Davi. E aí é legal que você citou, né, Davi, porque Saul já começa a se... Acho que no capítulo 9 de 1 Samuel, que é onde o povo pede o rei, né, até ali ainda está falando até ali ainda é o período dos juízes, mas aí o povo pede o rei, dali em diante que começa a falar de Saul, né? E você vê que no capítulo 9, são 3, 4 capítulos adiante, onde Saul já é rejeitado, né? Pode-se ter passado muito tempo, né? Porque, segundo historiadores, quando o rei Davi foi ungido, aqui no capítulo 16, ele tinha entre 14 a 17 anos. Mas aí entra uma outra história que a gente estava falando, que é você esperar na promessa de Deus e ter paciência. Porque Davi, ele foi ungido, né? Samuel foi lá na casa de Jessé, escolheu o rei segundo o coração de Deus entre os filhos de Jessé. E aí o que poderia ter acontecido? Na sua visão, o Eduardo e o João Paulo também depois você fala, mas assim, na visão de vocês, hoje trazendo para os dias de hoje, né? Foi dada essa posição a Davi ali. Qual que era a expectativa? Já era no outro dia sentar no trono, não era não? O que você acha? Realmente. Se fosse outro, né? Ainda mais hoje em dia, né, Júlio, que a gente vê uma briga por poder muito grande, né? A gente em tudo, falando né? Em política, né? A política, gente vê em tudo, em empresa, em qualquer isso. lugar que você for, um quer passar por cima do outro tão rápido, né? Não entrando em política, né? Mas falando um pouquinho, um sai, o outro entra, aí o que saiu quer voltar. Ninguém quer, vamos falar assim, derrubar, né? O outro que tá. Quer derrubar o outro que tá de qualquer maneira. Exato. Ninguém quer assim, não, beleza, é a vez do cara, vou tentar ajudar, vou tentar, né? Entrou esse prefeito que é de um outro partido, vamos o povo se reunir, vão se reunir os outros partidos para ajudar esse prefeito a governar bem para a cidade de Vinhedo, no nosso caso, né? Muito pelo contrário, os caras já estão pensando na próxima eleição, não, na próxima eu tenho que entrar, eu tenho que fazer. Eu acho que se tivesse escolhido... Já vão fazendo de tudo para aquele que está lá ir mal, né? Isso pra aí. Poder pegar o lugar. E aí quem sofre sempre é nós, né? Irmão, o povo, né? E eu acho que isso ele não se restringe somente à política. Você trabalha em empresa, creio que você trabalha em empresa, eu trabalho com comércio, mas eu acho que dentro da empresa, na igreja às vezes a gente vê isso, a pessoa não torce às vezes pelo mal, para o outro não ir bem para ele poder tomar o lugar. Rápido, né? O imediatismo, né? E a hora que você comentou, né, de quando ele foi ungir Davi ali, né, que veio todos os filhos de Jessé, eu acho que se Samuel tivesse ali, né, não tivesse sido capacitado por Deus ali naquele momento, tivesse escolhido qualquer outro, se não Davi, provavelmente ele ia falar, agora eu sou o rei, botava a coroa ali de rei, vou arrancar e ele já o ia, pescoço de Saul. É isso aí, já ia, né, querer pegar tudo e falar, não, agora é comigo o negócio aqui. Eu sou o rei. Já ia chegar lá, talvez bater lá na frente e falar assim, seguinte, eu sou o novo ungido. Eu que fui escolhido para o teu lugar. E a gente vê Davi, né? Você vê que Davi foi tão... e começa, né? Pela obediência, né? Porque Davi já era ungido rei, os irmãos foram para a batalha e ele não pôde ir. Mas você acha que ele não foi porque ele não queria? Se ele era um homem que ele enfrentava leão e urso, ele não queria ir? Ele não foi porque seu pai, no mínimo, pediu para que ele ficasse cuidando das ovelhas. Ele só foi parar lá no meio da guerra, no meio da batalha, porque ele foi levar alimento para os seus irmãos, né? Então Davi estava trabalhando naquela época, se a gente pode dizer, com delivery, não é mesmo? Porque o pai pediu, vai lá levar alimento para os seus irmãos, e é quando ele chega e ele vê aquele filisteu. Como eu disse, eu falei na abertura do culto da quarta-feira, por 40 dias diz a palavra que o filisteu todos os dias se apresentava ao povo de Israel dizendo, olha, tem alguém aí? Como dizer assim, tem alguém de coragem aí para enfrentar? E a palavra diz que eles ficavam todos atônitos e amedrontados, se escondiam, não é? Aqui em 1 Samuel, previsto 17, né? No versículo 28, quando Davi foi, né, para a batalha, ele escutou, né, o gigante chamando o povo, né? Talvez tem algum urrando, homem, né? poderia estar falando, tem algum homem, né, aí, né, para me enfrentar. E Davi, ele tinha um coração, né, realmente assim de obediência, né? Ele amava mesmo a Deus. E Deus viu isso nele, né? E quando ele chegou lá, o irmão dele, Eliabe, né,
mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Então a gente vê aqui, né? Que coisa, né? O irmão julgando o coração dele, né? Julgando o próprio coração. E a gente vê que Davi, ele não, assim, por mais que aquelas palavras foram duras para ele cria no que ele era convicto, né? Exatamente. Ele pegou e foi, deixou o irmão, foi lá e perguntou para o outro, né? E assim ele foi... Ele foi persistente, Isso. isso que é importante, que eu acho, né? A gente persistir em fazer as coisas de Deus, né? E outra coisa que a gente pode aplicar aqui, Eduardo. O irmão julgou, né? O irmão falou assim: olha, eu sei que seu coração é mau, porque você veio aqui, porque você é presunçoso. Então, irmãos, o que a gente pode aprender para a nossa vida nisso é não julgar os irmãos. Porque Deus, Ele conhece o coração daquele irmão. Ele conhece o coração daquela irmã. Então, quando a irmã chega e julga, olha, aquela irmã, ela quer cantar no grupo de louvor só para se aparecer. Aquela irmã, ela quer fazer tal coisa só para se aparecer. Aquele irmão, ele faz isso porque ele é presunçoso, porque o coração dele é mau, ele quer aparecer. Então, assim, complicado, né? Porque julgou, disse que o coração do irmão era mau, depois teve que engolir as próprias palavras, né, Eduardo? Não, sim, essa passagem é muito conhecida, né, presbítero? E com certeza... E é uma lição, né? Sim, uma lição, não podemos de maneira alguma julgar, né? Até quando ele chegou ali, também engraçado que no mesmo capítulo 17, né, João Paulo? Que o povo falou assim: você não está acostumado, então toma aqui essa roupa, né? Vamos dizer, essa couraça, essa espada. Nossa. E aqui fala que Davi começou, prendeu as coisas ali, e ele falou assim: Saul, eu não consigo andar com isso aqui, não estou acostumado, né? Então ele não tinha porte de guerreiro. Não tinha porte e a gente vê, né? Se a gente quiser, né, presbítero Júlio, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, porque lá fora tá tocando esse tipo de música, porque lá tal lugar lá usa esse tipo de roupa, porque lá naquele lugar é esse tipo. E se a gente quiser mudar as coisas do mundo dentro de nós, dentro da igreja, aqui ele fala, a gente não vamos conseguir nem caminhar. Exato. Não é verdade? Exato. Não adianta. Então a gente tem que fazer o quê? O próprio apóstolo Paulo fala, né? Não nos amoldoeis desse mundo, né? Mas né? transformai-vos, né? Mas transformai-vos na palavra. Então, assim, se a gente tentar, né, imitar o mundo, a gente está enroscado, nós não vamos conseguir caminhar. Não tem como, né? E ele só venceu a hora que ele falou: não, peraí, esse negócio de capacete, esse couraça, essa espada não é comigo. Eu tenho as armas que o meu Deus me deu, né? E hoje em dia, né, aqui, o Espírito Santo não se fazia presente aqui ainda, né? Você imagina os dias de hoje, nós, né? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós cremos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, é o próprio Deus que faz presente junto conosco, através do Espírito Santo, né? Amém. Então, você imagina, a gente é um guerreiro de frente mesmo, para batalhar, né? Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades do mal. Mas nós estamos ali de frente e o Senhor batalhando conosco e de frente conosco está o general que nunca perdeu uma luta, né? Isso. Eu acho que é isso que essa batalha aqui, que ele foi contra o Filisteu. Isso que você está falando, eu acho algo muito importante, porque nos ensina o quê? Essas armaduras, essas coisas aí que você falou de não trazer, são coisas dispensáveis, são coisas que não são úteis. A gente não precisa usar coisas que não são úteis. Né? Tudo isso que colocou, ele não ia conseguir caminhar para enfrentar o gigante, ele ia ser derrotado. Então, de repente, se você quer usar coisas que não são úteis, que não são necessárias, talvez você não vai conseguir continuar caminhando. E consequentemente, você não vai conseguir enfrentar o gigante. Não vai conseguir batalhar e não vai conseguir vencer, você vai ser derrotado. Né? E ele sabia disso, ele foi sem nada. Né? Ele foi lá com as suas armas lá, né? Com as 5 pedras, com seu estilingue, não é verdade? Quem diria, né? Mas ele foi em nome do Senhor. Muito importante, né? Mas Davi, para mim, eu gosto muito, irmãos, do apóstolo Paulo, né? Das cartas do apóstolo Paulo.
da história dele. Eu gosto muito, e eu gosto muito de Davi, porque é muito rica a história, né? E que nem o Eduardo falou, né? Davi, ele foi ungido e ele levou cerca de 15 anos para assumir o trono, que primeiro ele assumiu, o trono foi rei em Judá e depois sobre todo Israel, né? Mas foi 15 anos de espera, né? Quem aguenta esperar 15 anos por uma promessa ou por algo que Deus colocou na sua mão, já quer ir logo fazendo pela sua própria mão, né? Igual aconteceu com Abrão e Sara. Teve a promessa que sobre eles viria uma grande nação, mas aí como a coisa não se cumpria, né? Exatamente. Aí fundaram aí a ração a nação, eu falando de ração aqui, irmãos, né? A nação dos ismaelitas. Por quê? Porque não conseguiram esperar. Mas assim, que não é fácil esperar, não é, né? Que não é fácil a gente aguardar por algo que a gente está esperando, não é. É difícil. O tempo ele judia, né? Às vezes você fica ansioso, mas temos que esperar. Temos, né? Um salmo fala, né? Esperei com paciência no Senhor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então o segredo é esperar, né? Às vezes pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, mas Deus conhece, né? Ele sabe o nosso coração e Ele sabe a hora certa, né? Os planos de Deus, eles não morrem, eles são perfeitos, né? Exato. Que nem eu falei na semana passada, Saul, a grande parte da rejeição dele foi por causa de desobediência, não é? Por causa de ele fazer o que não era. A gente estava comentando aqui, né, o sacrifício que ele fez que não era para fazer. Isso aí eu falei bastante na última aula. Então são tudo coisas que levaram ele a ser rejeitado. E Davi, ele é ungido, ele aguarda o cumprimento, ele aguarda esse tempo até ele assumir o trono. Mas aí ele tem uma grande história, né? E aí quando a gente fala de Davi, qual é a primeira coisa? O que você, João Paulo, o que você vem à tua mente, assim? Quando a gente fala de Davi, o que te leva a meditar nas passagens, ou uma passagem de Davi que chama a sua atenção? Sim, a gente sabe que o nome de Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Deus escolheu ele, né? Quando ele rejeitou, quando Samuel, né, falou com a primeira vez que ele acabou desobedecendo, né, sacrificou, sabendo que não era. E ali Samuel já falou, né, que Deus já tinha escolhido um homem segundo o coração dele. Né? E a gente começa a ver a história de Davi, o coração dele se inclinado em amar a Deus, né, em procurar fazer a vontade de Deus. Sabemos que ele falhou, né, algumas vezes, né, mas o coração dele era inclinado a se arrepender, né, a amar a Deus, né. Isso é algo em Davi que a gente tem que mesmo olhar, né, e trazer para a nossa vida. Exato. Crer, buscar, né, tá firme, né, o coração confiante em Deus, né. Porque todo momento a gente vê ali, quando ele chegou a Saul, né, que Saul falou assim, você é um jovem, né, como nós estávamos comentando, põe essa roupa, tudo, né. Ele começou a lembrar para o Saul que ele tinha vencido, né, o leão, vencido o urso, né. Então ele trouxe a memória, sabe, o que Deus já tinha feito por ele, né. Ele falou assim como que ele entregou nas minhas mãos, ele vai me entregar esse gigante também. Então é um coração confiante, né, crer mesmo. Isso daí para a nossa vida é um essencial, né, a gente crer, né, que Deus é poderoso, né, e não duvidar, né, a nossa fé em Deus mesmo. E ser chamado um homem segundo o coração de Deus, né, não é para qualquer um, né. Mas, Eduardo, a gente, na história de Davi, tem muitas passagens que são conhecidas, né? Primeiro a escolha, né? Dentre os irmãos maiores, Deus viu ele lá pastoreando o rebanho, né? Aí depois ele tem algumas oportunidades, né? Ele vence esse gigante. É através de Davi que a Arca da Aliança ela volta. Mas assim, qual o maior feito de Davi? Qual o maior feito, assim, na opinião de vocês? Que você acha, assim, algo que sobressaiu, vamos dizer, no reinado e na vida de Davi? Na minha opinião, presbítero Júlio,
lendo e meditando na história de Davi um pouco, um dos grandes feitos dele foi realmente ter trazido de volta a presença do Senhor para Israel. Porque o povo quando tirou, o povo entrou com Josué na terra, né? O povo, que nem você falou, alguns conquistavam outros reinos, e o Senhor falava, mata tudo, né? E o povo trazia algumas coisas para dentro de Israel, tanto que até casavam-se com outras mulheres de outros lugares, né? Que não adoravam ao Deus de Israel. Então foi entrando no reino de Israel ali, foi entrando tudo que o Deus abominava. Muita, né? Idolatria, né? Idolatria, muita coisa, né? isso Pagãos, aí. Né? Então, a gente vê que o que Davi lutou até o fim da vida dele para trazer de volta a arca para a presença do Senhor, né? Então, praticamente o livro de Salmos é praticamente escrito todo por Davi, já quando a arca da aliança já estava ali em Jerusalém, e ali eles faziam, né? Davi colocou os anciões 24 horas levitas ali, louvando ao Senhor, né? Imagine só, não parava os louvores ali, cada hora entrava um, saía. Então, a presença do Senhor naquele lugar era muito grande, né? Só um adendo um pouquinho, nós comentamos ali quando Davi ele se tornou rei, né? Se a gente trouxer para os nossos dias, né, presbítero Júlio, se a gente vier para Jesus, a gente aceitar Jesus e a gente querer só aquilo que Ele pode dar para nós, eu acho que, eu não sei a opinião de vocês, mas é difícil a gente permanecer, né? Porque a gente sabe que nem tudo que a gente quer Deus vai nos dar. Por quê? Ele conhece Ele sonda o nosso coração. Então, de repente, a gente está pedindo, eu vou para a presença do Senhor, muito se fala no Evangelho, muito consumista, vamos, né? Vem para Deus que eu vou te dar uma casa nova. Vem para cá que se você tem uma empresa de 1 funcionário, você vai ter 10. Então, se a gente vier para Deus, né? Aceitar o Senhor Jesus, e a gente achar que, eu vou na igreja porque Ele vai me dar alguma coisa, dificilmente a gente vai permanecer, né? A gente tem que permanecer porque acreditar que aquilo que Deus é na nossa vida, né? Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Ele tem preparado um lugar para nós que nós vamos ver eternamente na presença dele. E muitas das vezes nós, né, Júlia, as pessoas falam, mas eu vejo muitos cristãos hoje, muitos crentes, né, não sei a palavra que eu uso corretamente. Mas eu vou lá e o cara vai me dar uma casa nova. Eu vou ganhar o pastor falou que eu vou ganhar uma televisão nova, um carro novo. E a gente vê, se a gente for pensar desse jeito, é um evangelho muito pequeno, né? Porque eu digo assim, que nem esse nosso comentário de Davi. Davi podia, ele era o rei já, foi ungido. Ele poderia pegar, mas ele aguardou 15 anos. Então a gente tem que, o Senhor Jesus tem que ser o nosso Senhor, né? Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça, né? E Ele é, independente de qualquer coisa, o Criador dos céus, criou todas as coisas, Deus criou e enviou o seu único Filho. E Davi, o que eu vejo também, ele era especial, um homem segundo o coração de Deus, trouxe de volta toda a arca da aliança para Jerusalém, né, Júlio? Mas ele era um homem assim como nós também, né? Aqui fala do pecado que ele cometeu ali, né? Só que o coração dele era um coração arrependido, né? A gente quando peca, se a gente se arrepender de verdade, né? Porque se a gente retornar, o arrependimento, eu estava escutando uma mensagem essa semana que falava sobre arrependimento e remorso, né? Se você se arrepender, independente do pecado que você tenha cometido, né? Dependendo do pecado, se você arrepender, não vou mais fazer isso e vou retornar para Deus, Deus aceita nós de coração aberto. Só que muitas das vezes, até dentro da igreja, as pessoas estão com remorso. Eu cometi aquele pecado e agora Deus não vai me perdoar, não vai ter o que fazer. E a pessoa chora, até chora, mas é o remorso. Quer dizer, não se volta novamente para Deus, né? E aí muitas pessoas falam assim, mas Deus não vai mais. E Deus está sempre de portas abertas, assim como Davi, né? O Davi foi lá, pecou, teve que assumir os seus erros, os seus pecados, pagou, né? Um preço alto, pagou, né? Um preço alto, assim como Abraão também, né? Que criou uma outra nação, que não era a nação Exato. Que Deus queria. Até falando de Abraão, é engraçado que até quando Abraão expulsa Ismael ali, o seu filho, que ele está no deserto, né? Até o filho que, olha para você ver como Deus é grande, né? Até o filho que ele não era da promessa, que era Ismael, não era um filho prometido, ele teve com a escrava de Sara, né? Lá no deserto ele começou a chorar, lá o Senhor o abençoou e mandou Sim. água e mandou alimento para ele não morrer, né? Sim. Olha o tamanho e a grandeza do nosso Deus, não é porque muitas das vezes dentro da igreja a pessoa, mas eu sou pequeno, eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? Mas Deus, Ele está com as portas abertas, esperando nós, a única coisa que Ele espera de nós, né? A obediência, como nós falamos, na palavra de Deus, e que nós nos voltamos sempre para Ele, né? Sim, essa passagem
até sobre Davi, né, que você está comentando. Às vezes a gente tem muito novo convertido na igreja, né? Vocês sabem. E tem muita gente que está caminhando, né, está gatinhando na Bíblia e não conhece algumas histórias, né, bíblicas, né, algumas passagens. Então essa passagem que o Eduardo estava falando, quando Davi, o povo tinha ido para a guerra e Davi ele ficou no palácio, né? E aí a palavra de Deus diz que Davi ele sai ali, né, para fora do palácio, e ele vê uma mulher muito bonita, né, do outro lado, e aí ele pergunta quem era, né? Aí os seus servos, eles dizem, olha, é Batseba, é mulher de Urias, e Urias estava na guerra. E aí Davi, ele manda os mensageiros que fossem até a guerra e colocassem Urias à frente da batalha, né? Antes disso, Davi já pecou, mandou chamar a mulher, pecou, cometeu adultério com ela, mas aí depois ele manda, né, irem lá e colocarem Urias à frente da batalha, para que ele morresse na batalha e a mulher ficasse viúva para Davi poder se casar e ficar com ela. Mas aí diz a palavra que ela engravidou de Davi, eles tiveram um filho, esse filho morreu, né? E enquanto o filho ainda respirava, Davi, ele não comeu e não bebeu, ele jejuou e ele ficou. Aí a partir do momento que a criança morreu, Davi ele rasga as vestes, né? Ele se joga a cinza, o pó de cinza, mas aí a palavra de Deus diz que ele come e ele olha para frente, ele vai viver. E ele não cai nesse pecado. Como Jesus disse para aquela mulher pecadora, vá e não peques mais. Quando todos queriam apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus falou, vá e não peques mais. Davi, ele não cometeu, ele errou, ele teve outras falhas, né? Dizem que Davi não foi um bom pai, porque dentro da sua própria casa, né, o filho abusou da filha, o outro filho matou o irmão. Davi teve que fugir do próprio filho para não ser morto, não é? Mas não vou julgar, não sei te dizer, irmãos, dizer se Davi foi um bom pai ou não foi, porque nós vemos muitas pessoas que são ótimos pais, mas os filhos às vezes não andam conforme o pai ensina, não é verdade? Então já vi muito pregador julgar, falar, Davi pecou, mas a Bíblia não fala se ele não deu uma boa educação, não é verdade? E o filho pode ter se desviado. A gente diz assim que filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. O filho de crente ele tem que aceitar Jesus, ele tem que se converter, ele tem que ter o seu coração voltado para Deus. Mas essas passagens de Davi, ele trouxe a Arca da Aliança, ele venceu o gigante, ele cometeu esse adultério e esse assassinato, vamos dizer aí, né? Esse mandato aí de assassinato, e ele teve muitas coisas boas que ele fez, não é verdade, João Paulo? E para você também, assim, qual a sua visão? Para mim também, assim, né? Eu, como o nosso amado irmão comentou, né? Eu também, com as minhas palavras igual a dele, né? O coração de Davi era voltado mesmo a Deus, né? Mas assim, qual que você acha o que Davi fez, assim, de tudo que Davi, qual você acha que foi o maior ato dele, assim, entre todos esses que a gente está falando, que você conhece de Davi? Sim. Na sua opinião? Na minha opinião, foi a restauração mesmo da arca, né? Como o nosso irmão comentou. Trazer a presença trazer de Deus. A presença de Deus. Porque a gente sabe que a arca ela foi levada, né? Na época tinha o Eli, né? Seus filhos, né? Seus filhos, outra desobediência, né? Perderam, foram buscar a arca e morreu um monte e a arca foi tomada ainda. Isso. E todo esse tempo a arca ficou fora, né? A famosa passagem, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Então, e ninguém se procurou em trazer, né, a arca de volta. Ela simbolizava mesmo a presença de Deus ali no meio. A gente tem até a passagem que ele quer fazer, né, uma casa, né, para colocar a arca. Exato, a construção, né? Isso. Ele não pôde executar, né? Ele não pôde. Foi seu filho que executou, mas ele, acredito que tudo foi, né? A engenharia, tudo foi imaginado por Davi. Ele deixou tudo preparado, né, para seu filho Salomão. Você comentou, eu acho que ele tinha um coração, a Bíblia já relata, né, que ele tinha um coração voltado para Deus.
E assim, ó, ele se preocupava mais com as coisas de Deus do que as próprias coisas deles, né? Sim. Hoje acho que nós temos uma inversão, né? As pessoas acreditam mais nas coisas dele e depois as coisas de Deus. E ele fala, a passagem que o irmão comentou, né? Ele estava preocupado porque ele tinha um lugar para ele dormir. Palácio, o rei tem um palácio para morar, mas e Deus, e aí? A arca né? fica numa tenda. Então, às vezes, né? A gente... É lógico que a gente tem que se preocupar, todos aqui, né, somos pais, o João Paulo tem um menininho pequeno agora, né, João Paulo? Sim. Então, todos nós nos preocupamos com os nossos filhos, com a nossa família, né? Mas eu acredito que a gente precisa se preocupar com a presença de Deus, né? Em nossas vidas, em nossos lares, né? Nos nossos familiares, nos nossos pais, na casa daqueles que a gente conhece ainda, né, presbítero Júlio, que ainda não conhece o Senhor Jesus. Eu acho que essa preocupação, muitas das vezes a gente está numa zona de conforto, que a gente fala assim, bom, eu estou indo na igreja, para mim tá tudo bem, tá tudo certo com a minha família. Só que às vezes do lado tem pessoas sofrendo, né, cara? Você comentou agora, nos comentava no início, né, presbítero? Pessoas que estão às vezes dentro da igreja querendo sair, querendo abandonar, casamentos querendo ser destruídos, né? E se a gente colocar Davi, ele tinha um anseio por falar, não, nós temos que permanecer com a presença de Deus. Deus tem que estar perto de nós, é aqui o lugar de Deus. É isso, né? Trazendo para os nossos dias é isso, né? Querer Deus perto de nós, né? Quando a gente quer Deus perto de nós, a gente acaba sendo até mais usado. Você quer fazer um teste daqui a pouco? Você quer fazer, você que está em casa assistindo? Pega seu celular, lembra de alguém que você congrega, algum membro da igreja. Aí, você que está assistindo a aula, e vocês aqui, nós, faz isso. Pega teu celular, manda uma mensagem para esse irmão. Fala, ô meu querido, saudade de você, como que está a tua casa, como que está a tua família. Você vai ver a reação. Por quê? As pessoas, elas estão carentes nesses dias. E nós podemos ser usados. Se cada um de nós aqui mandar mensagem para um, para dois, nós vamos nos ajuntar, nós vamos ser mais fortes. Como eu disse, eu comentei, não sei se foi com vocês, que a gente estava se falando essa semana por WhatsApp, mas entrou um cliente meu na loja esses dias, um senhorzinho de idade que fazia alguns dias que ele não ia lá já, porque ele estava em casa, né? Ele é do grupo de risco. E ele entrou, eu vi ele assim, eu fiquei feliz de vê-lo, né? E aí eu sorri, eu brinquei com ele, eu falei, poxa, que bom ver o senhor aqui, faz tempo, né? O senhor não tem aparecido aqui, por onde anda? Eu vi no rosto dele, irmãos, ele tem 86 anos, 87 anos, eu vi a alegria no rosto dele. Ele é viúvo, ele vive sozinho, ele só tem uma filha. Talvez ninguém pergunta, né? Ninguém se importa, né, com ele, como que ele está. E às vezes dinheiro, tem saúde, tem muita coisa, mas às vezes está faltando o quê? O calor humano. A preocupação, demonstrarmos, né? E nós passamos uns dias tão corridos que às vezes a gente acaba se esquecendo, né, de ter uma atitude dessa com alguém. E nesse tempo que nós estamos aí, né, todo mundo em casa, né, a família, é um momento mesmo que eu vejo assim, né, Deus está trabalhando bastante, né, principalmente, né, nas nossas vidas, né. Com certeza. Porque é onde Deus está nos moldando, irmãos, tá, né? Eu tenho feito em casa, né, os cultos, né, com a família, e vou até compartilhar um momento que teve, que a gente fez a oração, tudo, daí tem um momento de cada um pedir perdão para o outro, né, daí cada um colocou, né, minha esposa começou a chorar, meu filho também, falou, pai, como é difícil, né, falar aquilo que eu fiz, né, e pedir perdão, né, mas é um momento tão gostoso onde Deus vai trabalhando, né? Vai nos moldando. Eu creio que estamos nos fortalecendo mais, né? Eu falei esses dias, é uma oportunidade ímpar que Deus deu para a igreja nesses dias. Tudo isso que eu falei, a gente tem mais facilidade hoje de chegar na casa das pessoas com os vídeos, com as lives, do que às vezes você trazer uma pessoa para a igreja. Eu disse isso, eu acredito que vai ter uma surpresa muito grande quando a igreja voltar, que muitas pessoas que nunca entraram numa igreja vão vir, né? Vão se achegar por causa desse período que Deus permitiu que passássemos, não é verdade? Agora ainda falando sobre Davi, para a gente daqui a pouco já concluir a aula, que nós estamos com 48 minutos de aula, vamos ver se a gente passa, né, 50 minutos, uns 55 minutos para não ficar pesado. Sobre Davi, eu pensando, e esses dias eu ouvia um pregador, estava ouvindo uma mensagem, e aí ele falou muitas coisas boas, né? E quando eu ouço bastante coisa boa, eu vou guardando. Mas uma das coisas interessantes que eu ouvi ele falar, né, foi o seguinte, que de todos os feitos de Davi, muita gente fala que o maior feito de Davi foi ter enfrentado o gigante. Na atual circunstância, irmão, aquilo lá era muito improvável.
Chegar um menino lá, pequeno, que a armadura não serviu, e se dispor a enfrentar e vencer e matar o gigante. Era muito improvável, isso foi um milagre. Mas, irmãos, o maior feito de Davi não foi matar o gigante. E olha que interessante, o maior feito de Davi foi não matar Saul. Já parou para pensar? Por quê? Ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul. E ele não matou. E ele disse assim: ai de mim, quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Então, João Paulo, entra onde você bateu na tecla aqui: a obediência, o temor, o coração de Deus, segundo o coração de Deus, Eduardo. Por quê? O que você falou? A primeira oportunidade, se fosse um dos outros, ia querer tomar o lugar, cortar o pescoço. Ele teve 2 oportunidades. Então, irmão, muitas vezes enfrentar um gigante é fácil, acaba se tornando fácil, com Deus no barco. Matar um gigante acaba se tornando fácil. Mas eu quero ver a hora que tem um inimigo que está nos perseguindo, que quer a nossa morte, que quer a nossa derrota, ele sobrar aqui na nossa mão, e a gente não fazer justiça com a própria mão, fazer igual Jesus mandou: bateu numa face, dá outra. Quem sou eu para erguer a espada contra o ungido do Senhor? E o Senhor tinha ungido. E hoje em dia, irmãos, as pessoas não respeitam mais a unção que está na vida das pessoas. Muita gente, né? Vou derrubar esse pastor, vou derrubar esse presbítero, esse evangelista, quero o lugar dele. Deus ungiu a pessoa para ministrar no louvor. Deus ungiu, Deus escolheu, irmão. Tem muita gente que quer fazer por fazer, mas a maioria são escolhidos, Deus escolheu. E aí quando você quer tomar o lugar desse aí, você quer matar ele, matar o ministério dele, você está indo levantando contra o ungido do Senhor. Isso é uma realidade, não é? Nós falávamos no início aqui, né, Júlio, sobre a obediência, né? O que Deus quer de nós, no 1 Samuel capítulo 15 fala, né, o que o Senhor se agrada da obediência, né, não sacrifícios, né? E a obediência que ele tinha ali pelo próprio Saul, mesmo Saul que você comentou, correndo atrás dele, querendo matar, porque se ele sobrasse para Saul, eu acredito que Saul iria matá-lo. Com certeza, se não é Jonatas alertar e ajudar, né? Mas ele teve aquela parte da caverna que Saul entrou lá para fazer suas necessidades. Ele cortou um pedaço da horda e falou assim: aqui Saul, eu podia ter te matado, mas não te matei. E realmente aí você falou, né? Eu acho bem que até dentro da igreja, a gente ser cristão dentro da igreja hoje, eu acho que é mais fácil, né? Porque dentro da igreja, normalmente, todo mundo te cumprimenta com a paz do Senhor, todo mundo te abraça, te deseja uma boa semana, né? Agora, quando nós estamos lá no mundo, onde muitas das pessoas não acreditam naquilo que a gente acredita, né? Daquilo que é a palavra de Deus, que a gente talvez tem que confrontar outras religiões, é ali que a gente vê, porque a gente tem que amar, né? Infelizmente, alguns cristãos, eles trabalham, é porque assim é desse jeito. Não, nós temos que amar todas as pessoas, né? Não adianta, não importa o que a pessoa pode ter pontos diferentes de vista nossa. Agir com honestidade, com fidelidade. Porque às vezes as pessoas vão olhar para nós e falar assim: nossa, aquele cara, né? Vai olhar para o Júlio, que nem você comentou agora, né? Poxa, lá na loja do Júlio, você vai lá, você vai lá, é um cara tranquilo, que está ali, se tiver uma oportunidade, ele vai falar de Deus, entendeu? Acho que é isso que Deus está procurando em nós, né? Que a palavra, o ensinamento de Jesus já fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, né? Não querer... E o nosso próximo, às vezes, é o nosso inimigo, né? O inimigo da nossa vida, que ele quer nos destruir. A gente tem que amar as pessoas, porque nós não podemos, falando nisso também, né? Pecado é pecado, né? Nós não podemos chegar aqui, então uma pessoa não. Aceitar, pecado, né? É pecado. Ser conivente. Mas as pessoas nós temos que amar, né? Exato. Independente quem seja, nós temos que amar, né? Até porque você citou que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? A sua luta não é contra aquela pessoa, mas muitas vezes é o espírito maligno que está tomando posse dela, né? E Saul, ele tinha o espírito maligno. Né? E Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía de Saul. Então eu vejo assim, presbítero, que hoje nós temos muito Saul, né? E pouco Davi. Pouco Davi. Oh, misericórdia, Jesus. Mas que se levantem muitos Davis aí, né? Não é verdade? Que estão assistindo essa aula. Bom, irmãos, a gente falou aqui, né? Explanou um pouco a vida de Saul. Eu acho que bem informal, um bate-papo bem gostoso. Tá até difícil de terminar essa aula, irmãos, né? Não é mesmo? É gostoso falar das coisas de Deus. Eu sempre brinco, né?
fala assim, vamos falar de coisas eternas, né? Porque coisas seculares que a gente fala é tudo coisa corrompíveis, né? Coisas que têm fim. Coisas eternas, já diz, é eterna, não tem fim, né? Então aqui, ó, deixar para os irmãos as considerações finais aí, né? Que vocês quiserem falar, para a gente poder estar encerrando aqui num tempo bom de aula, para os irmãos estar podendo assistir confortavelmente nos seus lares. Quem vai começar aqui com as considerações? João Paulo? Fica à vontade aí, João. Amém, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer, né? Principalmente a Deus, porque eu fui bastante edificado, né? Creio que os irmãos também. E aqueles que vão nos assistir, nós também cremos que... Isso, deixa uma mensagem também para os irmãos que estão assistindo a aula aí. Deixa Deus te usar. Amém. Meu amado, deixa Deus te usar. E que Deus tem... Aliás, Deus já usou, né? Tá, continua usando, vai. Continue usando, né? E vamos logo estar todos reunidos aqui, né? E creio que Deus vai continuar levantando bastante homens e mulheres de Deus, né? Para nós continuarmos cumprindo o nosso chamado aqui. E foi bom para mim, né? E creio que Deus vai continuar usando cada vez mais, né? Amém. Graças a Deus, né? A gente vai... Mais oportunidades aí pra gente estar junto. Vamos ver qual vai ser a repercussão aí durante a semana, né? Se os irmãos gostarem e falar que achou legal a aula, a gente continua, tá bom? Aqui a gente faz na direção de Deus e a gente faz para abençoar e edificar a vida dos irmãos, não é verdade? Eduardo. Eu queria, do fundo do meu coração, agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, né? Com certeza, como você falou, é sempre bom estar falando sobre a palavra de Deus. Agradecer imensamente, dizer que nós estamos em inteira disposição para o ministério, né, para a Igreja Cristo Vive, para que a gente possa realmente, porque a gente está aqui, na verdade a gente acha que vem ensinar, mas a gente vem aprender muito mais também, né? E só o que eu quero deixar para os irmãos, uma palavra que toca muito no meu coração, quando eu leio e medito, quando Moisés foi escolhido ali, né? Moisés, nós estávamos falando sobre Moisés. Quando ele foi escolhido, ele falou assim, Senhor, mas como que eu vou lá? Eu não consigo, mal consigo falar. Quem que eu vou lá falar para eles? E o Senhor fala uma palavra que para mim é bem pequena, mas fala muito aos nossos corações. Vai lá e fala que o grande eu sou está contigo. Então, meus amados irmãos, é o que eu venho falar para vocês nesse dia, nessa manhã, nesta tarde. O grande eu sou, o Todo-Poderoso está conosco. E se Ele está conosco, quando Jesus estava ali no barco com os discípulos, Ele acalmou a tempestade. Eu acredito fielmente que essa pandemia vai passar, tudo isso vai se estacionar e nós voltaremos a cultuar o Senhor na nossa igreja, cultuar o Senhor junto com os irmãos, dar um abraço gostoso nos irmãos, nos pastores e continuar lutando aí, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Júlio, e dizer que nós estamos à disposição. Amém, queridos. Para mim é um prazer, né? Poder matar a saudade desses irmãos aqui, que são bênção demais, e poder fazer essa aula junto aqui, né? Eu falei que eu ia ficar só no meio aqui, eu acabei falando um pouco demais, né, irmãos? Eu ia deixar só o ponta direita e o ponta esquerda aqui, tocando bola aqui. Eu ia ficar só como um armador aqui no meio, aqui, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que foi uma bênção, né? Que Deus possa continuar te abençoando, que você possa continuar assistindo às aulas e, que nem eu disse, compartilhando e nos ajudando a divulgar esse trabalho. E muito em breve tenho certeza que a igreja se reunindo, nós vamos voltar com as nossas aulas aí aos domingos, 9 horas da manhã. Tá bom, queridos? Vou pedir para o João Paulo fazer essa oração encerrando aqui, para a gente poder encerrar esta aula. Pode orar, meu querido. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento abençoado, Pai, onde, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, estudando a Tua Palavra, Senhor Deus, onde estamos transmitindo também, Senhor Deus, aqueles que vão estar ouvindo, Pai. Ó, Senhor Deus, como é bom, Pai, meditar na Tua lei, Senhor Deus. A Tua Palavra diz, ó Pai, que nós somos edificados cada vez mais, ó Deus, quando nós procuramos conhecer o Senhor, ó Pai, e cumprir a Tua vontade, os Teus mandamentos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela história, ó Deus, saúde, Davi, Pai, onde nós podemos, ó Deus, tirar, ó Deus, tantos aproveitos, ó Pai, também tantos conselhos, ó Pai, para nossas vidas, Senhor. O Senhor continue nos usando o nosso irmão presbítero Júlio, Senhor. Pai, que logo nós estaremos juntos, ó Deus, aqui, Pai, na escola bíblica, nos cultos, cultuando, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor trabalha, ó Deus, para aqueles que neles te esperam, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe e um grande beijo no teu coração. Amém? Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol.
Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol, vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol, se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol, vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você, sempre junto com você.